Boa tarde a todos e a todas. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, permita-me, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e aproveitaria esta oportunidade para fazer uma intervenção de fundo que está relacionada com tudo aquilo que tem aqui sido dito e com aquilo tudo que vem sendo dito desde há muito tempo a esta parte. A coligação Juntos Somos Coimbra foi eleita pelo povo de forma expressiva para mudar, transformar e desenvolver Coimbra, sendo este desiderato que resilientemente conduz o nosso trabalho e intervenção desde 18 de outubro de 2021, ainda não há 2 anos. Porém, diz o povo que casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Ou talvez todos tenham alguma razão. O provérbio aplica-se a Coimbra que nem uma luva. Justifica-se, portanto, uma exaustiva reflexão técnica e política sobre Coimbra, o seu passado e presente e os novos caminhos de futuro. Uma reflexão que deveria convocar as forças vivas de Coimbra de forma participada, intensa e cidadã, mas que tem sido demasiado pouco dissecada, como se Coimbra receasse deitar-se no divã. Sem tréguas, e desde o primeiro minuto da nossa governação, dizendo que quer colaborar, mas fazendo exatamente o contrário, tentando obstaculizar, a oposição ao atual executivo camarário exige ruidosamente que façamos muito rapidamente o que, quando estava no poder, nem lentamente, ao longo de 8 anos de quase paralisia, sem esquecer de somar os 12 anos anteriores, foi capaz de realizar. Bastou passarem à oposição para, repentinamente, por estranhas artes, ficarem prenhes de ideias, projetos e exigências. Todavia, quando pedimos ao Partido Socialista, com 20 anos de poder desde os anos 90, para fazer uma análise às razões que levaram Coimbra a decair de 3ª para 16ª cidade do país, ficam emudecidos de comprometido silêncio, incapacidade total e falta de vontade. Esta circunstância adiciona-se à natural incompreensão por parte de algumas entidades e associações apoiadas pela Câmara no que ao volume e aos tempos do recebimento dos apoios de respeito. Muitas delas, pela sua enorme qualidade e capacidade de realização, ambicionando constantemente fazer mais e melhor, aspiram que os apoios da Câmara possam crescer paralela e indefinidamente, o que é materialmente impossível. Como é óbvio, quaisquer dirigentes políticos camarários têm todo o interesse em apoiar todas as iniciativas, em efetuar o pagamento dos apoios na máxima quantidade e rapidez, e em resolver todos os problemas locais e dos municípios, independentemente da sua natureza, o mais célere e exaustivamente possível. Se não o fazem, é porque é de todo impossível. Os dirigentes camarários não guardam dinheiro público no bolso. Repentinamente, também alguns municípios exigem que se resolvam de imediato todos os antigos problemas da pesada herança e da longa estagnação de Coimbra, como se tal fosse possível com os limitados recursos camarários, sem cuidarem que a Câmara só pode aumentar os apoios e o investimento se aumentar previamente a sua receita. Com o somatório destas ponderosas motivações, entendemos proferir hoje uma intervenção técnica e política de fundo, esclarecendo e debatendo os graves problemas estratégicos passados que ultrapassaram o cerne do nosso combate e das nossas críticas, que representaram o cerne do nosso combate e das nossas críticas quando estávamos na oposição, e os renovadores e transformadores caminhos futuros que estamos a desenhar e a trilhar para desenvolver Coimbra de forma sustentável. Muitas são já as decisões e iniciativas que nos distinguem vincadamente do passado recente e que estão a mudar aceleradamente a face e o futuro de Coimbra. Passando à reflexão propriamente dita. 4 das perguntas essenciais que todos e todas nos devemos colocar e procurar responder são: quais as razões de fundo para a atual situação financeiramente difícil da Câmara Municipal de Coimbra? Porque é que Coimbra caiu de 3ª para 16ª cidade do país e quem são os responsáveis? Porque é que não somos a cidade perfeita e como resolver os problemas atuais?
Como é que Coimbra quer construir o seu futuro? A resposta à primeira pergunta é óbvia. O principal problema estrutural é que Coimbra não gera receita suficiente para fazer face à sua despesa, para o investimento que é necessário fazer no Conselho, de modo a recuperar o seu atraso, e para todas as solicitações que são colocadas à Câmara Municipal. De facto, cometendo erros estratégicos graves, Coimbra abdicou do seu próprio desenvolvimento empresarial e industrial e entrou em perda demográfica, sendo hoje apenas o 16º concelho do país, devido à fuga de jovens à procura de emprego noutras paragens, um penoso processo que se instala desde há muitos anos. À baixa receita e pouca capacidade de investimento do município, somou-se o efeito muito dramático e direto das consequências da elevada inflação em 2022 e 2023, fruto da pandemia e da guerra, que levou as despesas das autarquias a dispararem, atingindo mais gravemente os concelhos mais frágeis. Só em relação aos juros, por exemplo, em Coimbra verificou-se um acréscimo de 1.662% dos juros da nossa dívida pública, no valor de 682.135 euros. Por causa da inflação, a Câmara está permanentemente a ser obrigada a rever os preços em alta e a pagar mais pelas obras realizadas, exaurindo o seu orçamento, como acontece com todas as famílias e com todas as freguesias. Recentemente, no caso concreto da revisão de preços de uma obra, verificou-se durante a realização da mesma que o aço em varão e perfilados aumentou 41,7%, a chapa de aço macio 44,0%, o fio de cobre revestido 38,5%, betumes a granel 61,2%, derivados de madeira 65,2%, vidro 28,1% e tubo de PVC 71,3%. A mão de obra essa só aumentou 6,7% em média. Sempre a somar negativamente estão as despesas excepcionais com a descentralização da educação, acrescentando milhões de déficit ao orçamento camarário. A publicação em julho do despacho 7538-B/2023, que determina o reforço de 420.974 euros do Fundo de Financiamento da Descentralização no domínio da educação para Coimbra, é positivo, mas ainda não foi pago. Porém, ao reforçar apenas a verba de 2023 e seguintes, está o Governo a reconhecer que nos anos anteriores a Câmara Municipal esteve a financiar a descentralização da educação em verbas, pelo menos, anualmente equivalentes. E, mesmo assim, o Governo não assume a compensação dos elevadíssimos custos indiretos e administrativos da descentralização que obrigaram à contratação de mais funcionários para fazer face ao enorme acréscimo de trabalho e de burocracia. Estes efeitos adicionou-se este ano o aumento suplementar e não orçamentado de 1% da função pública, que em Coimbra representou uma despesa inesperada de 753 mil euros, sem qualquer ajuda suplementar às autarquias por parte do Governo, que tem os cofres cheios à custa da inflação e da maior carga fiscal de sempre em Portugal, ao ponto de criar um excedente orçamental. A Associação Nacional de Municípios e todos os autarcas de Coimbra deviam exigir assertivamente compensações ao Governo destes efeitos negativos e do facto de também as autarquias terem pago impostos a mais ao Governo, contribuindo para os seus cofres cheios, mas, infelizmente, os autarcas socialistas não nos acompanham nesta defesa das autarquias, que devia ser prioridade de todos. Para quem possa ignorar que a elevada inflação impacta de forma fortemente negativa nas disponibilidades das câmaras, recomenda-se que leiam uma entrevista de Nuno Moita, Presidente da Câmara de Condeixa, ao jornal Terras de Sicói, publicado online a 23 de julho de 2023. Afirma Nuno Moita que resta-nos pouca margem para fazer alguma coisa. Continuando a citar, isto leva a que tenha necessariamente de haver cortes. Esse crescimento da despesa é fruto do aumento da energia, que se multiplicou por 3, do gás, que se multiplicou por 20, dos combustíveis, das refeições escolares, também da atualização salarial e do aumento progressivo da tarifa de tratamento do lixo da ERSUC, que passou de 27,9 euros por tonelada para 67 euros de 2019 para 2023. Um aumento de cerca de 130%, que é algo não explicável.
Tudo isto obriga à contenção, por exemplo, nas festas de Santa Cristina, mas também já aconteceu o mesmo no vislumbre do Império, e irá acontecer noutros eventos, contenção ou mesmo não realização neste ano atípico. Poderia a Câmara de Coimbra, e terminei a citação, poderia a Câmara de Coimbra ter optado por, em 2022, aumentar as taxas e os impostos que de si dependem, para que em 2023 a receita acompanhasse a inflação e a despesa. Porém, por consciência e razões sociais, para poupar os municípios a estes aumentos, já tão castigados pela inflação, entendemos não o fazer. Com esta medida, a Câmara perde anualmente 500 mil euros, que nunca mais vai recuperar. Também não refletimos nos municípios o aumento brutal da taxa de resíduos sólidos urbanos da ERSUC, que foi imposto pela ERSAR/Governo. Com esta medida, que se tornou insustentável, a Câmara perdeu, e os municípios ganharam, em 2023, mais de 2 milhões de euros que tivemos de pagar a mais à ERSUC. E ainda introduzimos o IMI familiar para beneficiar as famílias com mais dependentes a cargo, uma redução de 10% no IMI para premiar o investimento na melhoria da eficiência energética dos edifícios e descemos ligeiramente a derrama para atrair mais empresas para o Conselho a fim de criar mais postos de trabalho. Este é o cerne da questão. Coimbra tem uma receita demasiado baixa para a sua dimensão, para a impressionante atividade associativa e para as tremendas necessidades de investimento do Conselho, a fim de recuperar o seu atraso estrutural. Os apoios e os financiamentos que a Câmara consegue proporcionar nunca são suficientes. Ora, só há uma forma de aumentar a receita de modo saudável e sem onerar as pessoas e as empresas: o crescimento económico e demográfico. É uma estratégia de médio e longo prazo, mas é o único caminho possível, como sempre defendemos, desde quando estávamos na oposição, porque não há milagres. Alguns políticos locais, com elevado grau de demagogia, gostam de fazer comparações com apoios concedidos e realidades de outros concelhos, como já aconteceu repetidamente com Eiras e Cascais, por exemplo, concelhos mais populosos, com muito mais receita e muito mais atividade económica. Pois bem, se queremos ser como esses concelhos e proporcionar a mesma dimensão de apoios, então temos primeiro de trabalhar para atingirmos desempenhos semelhantes e indicadores comparáveis. É exatamente esta a nossa estratégia de crescimento sustentável de Coimbra, invertendo as lógicas do passado, mas que demora o seu tempo a fazer efeito. Estes alguns dão bons exemplos de ações de outros concelhos e perguntam por que não se faz assim em Coimbra. Mas olvidam propositadamente que para fazer assim é necessária mais receita e esquecem, entre outras diferenças, de comparar a taxa de IMI entre concelhos. Por exemplo, em Coimbra a taxa de IMI é a mais baixa possível por lei, 0,30. Mas em outros concelhos é bem mais elevada, pelo que obtém mais receita. Figueira da Foz, 0,40. Cantanhede, 0,38. Aveiro, 0,40. Vila Nova de Gaia, 0,38. Porto, 0,32,4. Matosinhos, 0,37,5. Setúbal, 0,40. Fundão, 0,38. Braga, 0,33. Caminha, 0,45. Louros, 0,36,4. Cascais, 0,34. Montemoro Velho, 0,34, etc. Coimbra aumentaria a receita em mais de 9 milhões de euros se implementasse uma taxa de IMI igual à da Figueira da Foz e, assim, em poucos anos, já poderia fazer, resolver e apoiar quase tudo. A comparação com Braga é particularmente pertinente, elucidativa e pedagógica. Em 1981, Coimbra tinha 138.930 e Braga 125.472 residentes, segundo dados da Pordata. Braga era então o 14º concelho do país e Coimbra já tinha decaído para 11º. Em 2001, Coimbra tinha 148.443 e Braga tinha 164.192 residentes. Em 2021, Coimbra diminuía para 140.816 e Braga chegava aos 193.324 residentes. Braga esteve sempre a crescer, enquanto Coimbra estagnou, porque abdicou de atrair empresas e indústria e de se desenvolver e crescer. Em 2021, Braga era o 7º concelho do país, enquanto Coimbra
que foi a primeira capital de Portugal e em meados do século XX era a terceira cidade do país, afundava-se ainda mais para 16º lugar nacional. Porquê é que Braga cresceu tanto e em tão pouco tempo? Graças ao trabalho, investimento e à boa estratégia dos bracarenses e também ao IMI mais elevado, que permite investir mais. De quem é a culpa da agonizante estagnação de Coimbra? Todos sabemos qual é a resposta. Tudo isto tem causas e reflexos que muito penalizam Coimbra. Segundo a Pordata, Coimbra é o 64º Conselho Nacional na produção de bens para exportação, atrás de concelhos como Abrantes, Porto Alegre, Anadia, Torres Novas, Alenquer, Pombal, Beja, Esposende, Nelas, Faf, Valdecambra, entre muitos outros. É nesta posição que nos deixaram Coimbra, que não nos orgulha e da qual urge recuperar rapidamente. Solucionar os problemas estruturais de Coimbra não é de repente, nem acontece por milagre. A reestruturação da Câmara foi essencial para fortalecermos o trabalho e os recursos humanos, em qualidade e em quantidade, que permitirão resolver os problemas estruturais do Conselho, essencialmente falta de investimento, de indústria, de empresas, de emprego e de agravamento do índice de envelhecimento. A vinda da Airbus e outras multinacionais para Coimbra é um dos mais importantes sinais da mudança que estamos a imprimir. Outras marcas estão a começar a procurar Coimbra e instalar-se, porque são recebidas na Câmara e os nossos serviços trabalham para acelerar os procedimentos dentro da lei, naturalmente, encontrar soluções e resolver problemas. O êxito que está a ser a organização da Coimbra Invest Summit, o primeiro evento do género organizado pela Câmara Municipal de Coimbra, que já esgotou as inscrições, o que é absolutamente extraordinário. A instalação em Coimbra do primeiro centro TUMO da Península Ibérica, em que as candidaturas ultrapassaram os objetivos, e o fabuloso impacto dos 4 concertos dos Coldplay, impecavelmente organizados, são outros sinais de que a coligação Juntos Somos Coimbra está a recolocar Coimbra no bom caminho e a cumprir o seu programa eleitoral. Coimbra apenas voltará a crescer em população e dinâmica económica, social e cultural, com mais investimento, mais indústria, mais empresas, mais empregos e mais pessoas. Desta forma, também terá mais receita de forma saudável para fazer tudo o que está por fazer há tantos anos. O espantoso é ver algumas das pessoas associadas ao péssimo passado e aos longos anos de erros políticos em Coimbra a criticarem a nossa ação destrutivamente logo no início do nosso mandato. Só sabem dizer mal e votar contra. Na última década, com o PT 2020, Arganil construiu mais 60 hectares de área industrial, enquanto Coimbra, durante os 8 anos da anterior gestão camarária, dita socialista, construiu 0. Deviam ter vergonha. Alegando falsos argumentos, é particularmente chocante e inaceitável o voto dos vereadores socialistas contra a alteração dos estatutos do IPARC, que já estava a ser preparada pelo anterior Conselho de Administração. Não querem mimetizar em Coimbra uma Invest Braga para acelerar o nosso crescimento económico? Querem prejudicar o alargamento e gestão dos parques industriais, a captação de investimento e a criação de emprego? Querem manter Coimbra uma aldeia e obrigar os jovens a sair de Coimbra por falta de oportunidades? Porque é igualmente bem ilustrativo, não podemos deixar de comentar o facto de a Figueira ter aprovado por unanimidade a taxa turística, com valor de 2 euros por noite e durante 7 noites, ou seja, os vereadores da oposição da Figueira da Foz, porque acima de tudo colocam a sua cidade, aprovaram sem hesitação a aplicação de uma taxa turística que é o dobro do valor da que se aplica em Coimbra, mas foi alimentada uma ruidosa polémica politiqueira contra a taxa por alguma destrutiva oposição socialista que existe em Coimbra. Mesmo perante o êxito desta taxa, continuou a dizer mal e a votar contra a melhoria do regulamento. É preciso mudar muitas mentalidades políticas em Coimbra. Estamos a acelerar a dinâmica e a melhorar Coimbra económica, social e culturalmente. Já aqui dei alguns exemplos. Mas deem-nos tempo suficiente para fazermos muito mais e muito melhor, nomeadamente para continuarmos a cumprir o plano de renovação da frota do Xmetuc, cuja frota estava podre, e completarmos a total digitalização do urbanismo que herdámos na idade do papel, entre muitas outras realizações que apresentámos no relatório do nosso primeiro ano e que iremos acrescentar no relatório do nosso segundo ano de governação a apresentar em outubro. Os sinais do progresso, do processo da progressiva transformação estratégica do Conselho, que já está em curso, são inequívocos, nomeadamente com a instalação de novas empresas e criação de mais emprego. Como referi na campanha eleitoral, apresentámos um ambicioso programa para 8 anos.
temos o direito de exigir, democraticamente falando, claro, o mesmo tempo que teve o executivo anterior. Depois, façam as comparações que quiserem. Mas haveria a dizer, todavia, como já vou longo, termino recordando as palavras de Vítor Frankl no seu livro O Homem em Busca de um Sentido. Não importa verdadeiramente o que esperamos da vida, mas antes o que a vida espera de nós. É com trabalho, criatividade, resiliência e transparência que se constrói um mais agradável e brilhante futuro para Coimbra. Este é o nosso caminho, não há outro. Muito obrigado, Sr. Presidente.